Bom dia, os amados amigos e irmãos. É mais um momento que Deus tem nos dado para nós estarmos sendo operosos na sua obra, amém? Mais um momento que nós queremos estar em observância à sua palavra. É mais um momento de adoração ao nosso Deus e Pai. Mais uma vez, Pastor Carlos Sales com a programação Tabernáculo do Deus Altíssimo. É muito bom nós estarmos juntos nesta manhã, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Deus, por esta manhã, muito obrigado, ó Deus, pelos teus cuidados. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que venhamos, ó Pai, cada dia, cada instante, ó Pai, sermos gratos, ó Pai, pelas suas beneficências, ó Pai, pelo teu grande amor, ó Pai, por cada momento, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, do dia, Pai, estar, Senhor Deus, cuidando de nós, principalmente, Senhor Deus, no despertar, Senhor Deus, de um novo dia, Pai, a qual, Senhor Deus, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor nos deu, Senhor Deus, mais uma oportunidade, ó Pai, de estar acertando, mais uma oportunidade, ó Pai, de estarmos nos corrigindo, mais uma oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos dá, Senhor Deus, de fazer todas as coisas certas, Pai. Então, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, aleluia, nos movendo, ó Pai, de encontro ao Senhor, que venhamos nos arrepender, que venhamos, ó Pai, aleluia, Senhor Deus, estar falando contigo, ó Pai, e o Senhor venha perdoar os nossos pecados, as nossas falhas, e que nós venhamos estar cheios, ó Pai, do teu Espírito Santo. Muito obrigado, ó Deus, por essa manhã, muito obrigado, ó Deus, por essa oportunidade. Assim, ó Deus, nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. A paz do Senhor Jesus, a nossa diaconisa Dacília, que Deus esteja abençoando aí nessa manhã, operando maravilhosamente, que Deus esteja aí agindo, né, com a sua infinita bondade, né, que nós possamos, aleluia, crer a cada dia numa manhã muito melhor do que foi um ontem, amém? Glórias a Deus. Quero trazer algumas coisas que Deus colocou no meu coração, algumas mensagens abençoadíssimas, e eu creio que Deus vai falar conosco nessa manhã. Eu creio que o sobrenatural de Deus vai estar acontecendo em nome de Jesus, amém? Desculpem. Glória a Deus, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, amém? Aleluia. O Senhor é bom em todo tempo, Deus tem sido maravilhoso para conosco. Aleluia, glórias a Deus. Senhor que tudo pode. Tem aí uma reflexão, né, qual o Senhor trouxe aí para nós estarmos falando, né? Eu quero dividir essa reflexão com os amados irmãos na data desse dia. Essa reflexão diz assim: livre-se de todo o peso desnecessário. É uma regra do montanhismo, mas somente quando você está lá subindo o monte, com a mochila pesada nas costas, debaixo de um sol, os joelhos doendo, as costas doloridas, é que essa regra se torna clara e verdadeira como nunca. Quaisquer 100 gramas a mais parecem 10 quilos. E em nossa vida diária é a mesma coisa. Temos que largar mão de tudo que é desnecessário, toda a bagagem inútil, para podermos chegar ao destino desejado. O ano está avançando. Parece que foi ontem que falei feliz ano novo. Temos metas, desafios, e temos que avaliar o que estamos levando na bagagem. Amém? É uma boa hora de jogar fora tudo o que atrapalha, tirar o peso que certamente nos impedirá de avançar. Mágoas, rancor, tristezas, lembranças ruins, fracassos, raiz de amargura, traumas, comodismo e tudo o que pesa sobre nós e que nos impede de ir adiante com seriedade. Mas como? Tomando uma decisão. Amém?
Glórias a Deus. Então, é momento de nós estarmos avançando. É momento de nós estarmos tomando, as decisões necessárias. É momento, em nome de Jesus Cristo, de nós estarmos buscando, a esse Deus que tudo pode. É momento de nós estarmos colocando diante dele, aleluia, tudo aquilo que ele tem para conosco. E nós vamos, amados irmãos, sermos a cada dia uma bênção na sua presença, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Oh Deus de Israel, é muito bom nós falarmos com o Senhor nessa manhã. Tem outro texto aqui, é mais para reflexão, assim, para que nós venhamos também, aleluia, nos aprimorar. Diz assim: Deus tem a força que você precisa. Quando todos duvidarem, Ele estará lá. E se o mundo te abandonar, aleluia, se o mundo abandonar você, Ele não permitirá que se sinta solidão. Deus é a maior força que pode ter na sua vida. Só precisa abrir as portas do seu coração para que sinta a paz e a felicidade. Não duvide que Ele criou tudo e que existe e que é capaz de entender seus medos e providenciar a ajuda necessária. Tenha fé e verá como tudo, aleluia, mudará para melhor, em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Agora eu quero trazer o texto bíblico, um texto bíblico que eu escolhi para nós estarmos aí falando a respeito de tudo aquilo que Deus tem para a minha vida e tem para a tua vida também. Está aí em Juízes, capítulo 16, essa é a nova versão internacional, que fala sobre Sansão e Dalila, Nós estamos aí no capítulo 16, do verso 1 ao verso 22. Capítulo 16 de Juízes, verso 1 ao verso 22. Diz assim: certa vez foi a Gaza Sansão, viu ali uma prostituta e passou a noite com ela. Disseram ao povo de Gaza: Sansão está aqui. Então cercaram o local e ficaram à espera, aleluia, dele a noite toda, junto à porta da cidade. Não se moveram a noite inteira, dizendo: ao amanhecer o mataremos. Sansão, porém, ficou deitado até a meia-noite, levantou-se, agarrou firme as portas da cidade com seus batentes e os arrancou com a tranca e tudo. Pôs tudo sobre os ombros e levou ao topo da colina que fica defronte a Hebrom. Depois dessas coisas, ele aproximou-se, aleluia, por uma mulher do vale de Soreque. Depois de todas essas coisas, ele apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram dizer a ela: veja como consegue induzi-lo a mostrar o segredo da sua grande força, e como poderemos dominá-lo para que o amarremos e subjuguemos. Cada um de nós, aleluia, nos dará a você 300 quilos de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: conte-me, por favor, onde vem a sua força, de onde vem a sua grande força, e como pode, aleluia, e como você pode ser amarrado e subjugado. Respondeu-lhe Sansão: se alguém me amarrar com 7 tiras de couro, ainda úmidas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Então os líderes dos filisteus trouxeram a ela 7 tiras de couro, ainda úmidas, e Dalila o amarrou com elas, aleluia. Tendo os homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando, aleluia. Mas ele arrebentou as tiras de couro como se fosse fio de estopa posto perto do fogo. Assim não se descobriu de onde vinha a sua força. Disse, aleluia, Dalila: Sansão, você me fez de boba, mentiu para mim.
Agora conte-me, por favor, como você pode ser amarrado. Ele disse: se me amarrarem firmemente com cordas que nunca tenham sido usadas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila o amarrou com cordas novas. Depois, tendo, aleluia, os homens escondidos no quarto, ela o chamou: Sansão, os filisteus o estão atacando. Mas ele arrebentou as cordas, aleluia, de seus braços, como se fosse uma linha. Disse Dalila a Sansão: até agora você me fez de boba e mentiu para mim. Diga-me como pode ser amarrado. Ele respondeu: se você tecer num pano as 7 tranças da minha cabeça e o prender com uma lançadeira, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Assim, enquanto ele dormia, Dalila teceu 7 tranças, aleluia, da sua cabeça num pano, o prendeu com a lançadeira. Novamente, aleluia, ela o chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. E ele despertou do sono, arrancou a lançadeira e o tear com os fios, aleluia. Então ela lhe disse: como pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a 3ª vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua grande força. Importunando-o todo o tempo, ela o cansava dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso ele lhe contou o segredo: jamais se passou navalha em minha cabeça. Disse ele: pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o meu cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Glórias a Deus. Quando Dalila viu que Sansão tinha contado todo o segredo, enviou esta mensagem aos líderes dos filisteus: subam mais esta vez, pois ele me contou todo o segredo. Os filisteus, aleluia, os líderes dos filisteus voltaram a ela, levando a prata, fazendo-o dormir no seu colo. Ela chamou um homem para cortar as 7 tranças do seu cabelo, e assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão atacando. Ele acordou do sono e pensou: sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e os levaram para Gaza. Prenderam-no com algumas, aleluia, algemas de bronze e o puseram a girar o moinho na prisão. Mas logo o cabelo da sua cabeça começou a crescer novamente. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Berenice Cruz, que Deus esteja aí abençoando a amada irmã na data desse dia, que Deus esteja operando maravilhosamente na sua vida também. Deus esteja aí tomando a serva do Senhor, a nossa amada irmã Marina Salles Andrade, que Deus esteja operando aí maravilhosamente na sua vida, que tenhamos todos nós aí uma belíssima quarta-feira, um dia abençoadíssimo na presença do Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Amém? Muito bom nós estarmos juntos nessa manhã. Minhas amadas irmãs, meus amados irmãos, nós trouxemos aí a respeito de Sansão, no seu capítulo 16, do verso 1 ao 22, está em Juízes, né? Nós falamos sobre Sansão e o que fala de Sansão está em Juízes, capítulo 16, do seu versículo 1 ao versículo 22, fala a respeito
do momento mais cruel da vida de Sansão, do momento que verdadeiramente ele comete um deslizes, na presença, aleluia, desse Deus inefável, na presença desse Deus que tudo pode. Muitas vezes, amados irmãos, nós somos subjugados pelas nossas próprias concupiscências, e assim Sansão, no leito, aleluia, de amor, ali Sansão no leito conjugal, ele se sucumbe na missão, E a gente vê o quanto o homem é fraco em relação a toda essa situação. E nós precisamos, no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, estar aí nos fortalecendo no Senhor, na força do seu poder. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, estar buscando a Deus, esse Deus que tudo pode, esse Deus que tudo opera na minha vida e na tua vida. Nós também trouxemos aí uma ilustração que diz: livre de todo o peso desnecessário. E quando fala, amados irmãos, para nós estarmos livrando de todos os pesos desnecessários, a gente precisa livrar mesmo. Em muitas situações na nossa vida nós pagamos um preço muito caro mesmo. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Noemi Souza, que Deus esteja abençoando a amada irmã também na data desse dia, operando maravilhosamente em nome de Jesus, amém? Deus esteja te abençoando aí, operando, derramando o seu poder da assunção, das maravilhas que Ele tem para a minha pessoa e para a tua pessoa, amém? Glórias a Deus. Então, quando ele fala livre de todos os pesos desnecessários, é uma regra do montanhismo, Mas somente quando você está lá subindo um monte, com uma mochila pesada nas costas, debaixo do sol, joelhos doendo, as costas doloridas, é que essa regra se torna clara e verdadeira como nunca. Quaisquer 100 gramas parece 10 quilos, E a nossa vida diária é a mesma coisa. Temos que largar mão de tudo que é desnecessário, toda a bobagem inútil, toda a bagagem inútil, para podermos chegar ao destino desejado. O ano está avançando, parece que foi ontem que falei feliz ano novo. Temos metas, desafio, e temos que avaliar o que estamos levando na bagagem. É uma, aleluia, boa hora de julgar tudo, aleluia, tudo fora, tudo que atrapalha. Tira todo o peso, certamente que ele nos impedirá de avançar. Mágoas, rancores, tristezas, lembranças ruins, fracassos, raiz de amargura, traumas, comodismos e tudo que pesa sobre cada um de nós e que nos impede de ir adiante com seriedade, serenidade. Mas como? Tomando uma decisão. Amados irmãos, aí nós ouvimos no texto que nós lemos de Juízes, capítulo 16, que Sansão ele teve 4 oportunidades de se livrar desse peso desnecessário. Ele teve 4 oportunidades de falar assim: olha, Espírito Santo, fala comigo. Porque o Espírito Santo de Deus estava sobre Sansão. Mas Sansão em nenhum momento consultou a Deus a respeito da mulher que estava com ele. Sansão em nenhum momento ele clamou a Deus a respeito do que estava acontecendo ao seu lado. E amados irmãos, como você pode estar com uma pessoa que ela está pensando a todo momento te destruir, só palavras contrárias. E ali, amados irmãos, Dalila diz assim: Sansão, como posso descobrir a tua força? Como posso, Sansão, fazer com que você seja subjugado aos outros homens e que a sua força vá embora de ti? E ela fala para Sansão, e Sansão poderia olhar para ela e falar assim: como que você quer me ver fraco? Como que você quer me ver destruído?
Isso não vem de Deus, isso vem do maligno. Isso não é coisa de uma mulher que está apaixonada com um homem, isso não é coisa de você estar me perguntando, isso não é coisa que você possa estar inquirindo de mim. Tem situações, amados irmãos e amadas irmãs, que a mãe, o pai, ele fala assim: eu adoraria, minha filha, que você casasse de véu e a grinalda. Isso era num tempo, antes, que a gente fala: minha filha, meu filho, eu adoraria que você casasse virgem. E muitas vezes, quando a menina está namorando, quando o menino está namorando, acontece que ela fala assim: quer fazer prova do teu amor por mim? Então deita comigo, vamos ter relações sexuais antes do casamento. Que besteira, a gente está junto mesmo, por que esperar depois? E muitas vezes, amados irmãos, isso tem acontecido, não é somente nessa situação de relacionamento sexual, mas em muitas outras áreas, amados irmãos. Tem pessoas que perdem toda a fortuna de uma vida inteira, amados irmãos, por causa de uma anatomia avantajada. Um homem musculoso, bonito, formoso, a mulher musculosa, com bumbum avantajado, os peitos avantajados, corpo escultural. E muitas vezes um homem passa a vida inteira como uma guerreira e perde a vida com a aventureira. A gente precisa, em nome de Jesus Cristo, buscar ao Senhor, a gente precisa colocar diante dele, aleluia, tudo aquilo, amados irmãos, que tem passado conosco, porque nessa vida nós teremos aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo, assim diz o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E nós temos experimentado, meu amado irmão, lutas, nós temos experimentado situações difíceis, assim como Sansão, amados irmãos. E Sansão, ele era forte, amados irmãos. Diz o texto que ele, aleluia, ele pegou os portões da cidade, amados irmãos, com as suas trancas. Isso avaliava mais ou menos em 3.000 quilos. Ele pegou aquilo tudo com a sua força, com seus braços, e saiu carregando, amados irmãos, e levou para um alto de uma montanha. A gente precisa entender que Sansão, ele achava que sendo forte, ele seria forte no amor, ele seria forte em outras áreas. Talvez nós somos fortes numa área, mas fraco em outras. Nós precisamos trazer e colocar todas as áreas juntas uma com a outra. Se eu sou fraco, aleluia, a respeito da carne, eu tenho que trazer o Espírito para junto de mim. O que eu faço para trazer o Espírito junto de mim? Eu tenho que estar orando, eu tenho que estar buscando ao Senhor. Porque quanto mais eu deixo de orar, quanto mais eu deixo de buscar, quanto mais eu deixo de ler a palavra do Senhor, mais eu fico vulnerável. Mas se eu trago a palavra, se eu disponho o tempo para a palavra, isso vai me ajudar. Mas muitas vezes, amados irmãos, tem coisas que nós pegamos, às vezes, o celular. Hoje em dia tem sido uma facilidade enorme de se chegar à prostituição, à lascívia, Hoje tem tido aí uma gama sites de pornografia, site que tem destruído relacionamentos. Hoje em dia não precisa, amados irmãos, está muito longe, não precisa você sair para ir para um motel. Hoje em dia a mulher está deitada nos seus pés, ou está sentado junto ao sofá, junto contigo, e você está ali traindo a sua mulher juntamente com ela do seu lado e você do lado dela, e você está traindo ali, você está com o telefone na mão, conversando com a amante. Muitas situações têm acontecido, amados irmãos, de divórcio. Muitas situações têm acontecido que as mulheres largam e saem da sua casa e vão encontrar com esses homens aí fora, e vice-versa. Nós precisamos entender que nós temos um Deus no céu para velar pela sua palavra, para que a sua palavra venha se cumprir. Amados irmãos, hoje em dia a gente tem assim fantasias loucas. E as mulheres, muitas vezes, não somente as mulheres, mas os homens também têm fantasias de ver a sua parceira, o seu parceiro sendo possuídos por outros homens, por outras mulheres. E assim a gente precisa, em nome de Jesus Cristo, lavar a nossa mente com a renovação do Evangelho, da Palavra de Deus. Nós precisamos lavar o nosso coração, nós precisamos buscar a Deus.
Quantas pessoas, amados irmãos, outro dia nós estávamos lendo a revista dominical que nós estávamos falando a respeito de sexo com animais. Nós precisamos entender que nós temos um Deus. As Sagradas Escrituras diz que o homem foi feito para a mulher e a mulher foi feita para o homem. E nós temos aí sempre buscado a palavra do Senhor, amados irmãos, a respeito de Romanos. E Romanos, aleluia, no seu capítulo 1 de Romanos, amados irmãos, a palavra ela diz a respeito disso que nós estamos falando. Romanos capítulo 1, eu quero ler mais ou menos do 16 em diante. Deixa eu ver aqui nas Sagradas Escrituras, na própria Bíblia, em vez de buscar no computador. Eu quero ler para os amados irmãos Romanos capítulo 1 aqui, para que nós possamos ser inteirados naquilo que Deus quer falar conosco. Preste atenção o que diz a partir do 20. Porque as suas coisas são invisíveis desde a criação do mundo, tanto no seu eterno poder como na sua divindade. Se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que elas fiquem inexcusáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram a graça, antes em seus discursos se desvaneceram, e no seu coração insensato se obscureceu, dizendo: sábios tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível à semelhança de imagem de um homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus o entregou às concupiscências dos vossos corações, a imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou as paixões infames, porque até as mulheres mudaram o uso natural ao contrário da sua natureza, e semelhantemente também os homens, varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em suas sensualidades uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes a pais e mães, necios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem, aleluia, misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, aleluia, que é digno de morte, e tais coisas praticam, não somente, aleluia, as que fazem, mas também aqueles que consentem aos que fazem. Nós precisamos entender que Sansão, ele era nazireu de Deus, ele era separado desde o ventre materno, amados irmãos. Não se colocara vinho na sua boca, nenhum produto da videira. Sansão era separado, não se passou navalha na sua cabeça. Mas nós vimos escrito nas Sagradas Escrituras, amados irmãos, que as más conversações, elas corrompem os bons costumes. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, nos colocar no centro da vontade de Deus, porque, meu amado irmão, a conversinha mole daqui, uma conversinha mole daqui, daqui a pouco estamos desviando daquilo que é sagrado, daquilo que é de Deus. Talvez nós estamos cheios do poder de Deus, cheio da sua graça, cheio das suas maravilhas, e daqui a pouco, amado irmão, minha amada irmã, a gente está desviando do casamento, a gente está desviando do noivado, a gente está desviando do namoro, a gente está desviando da casa de Deus. É assim que acontece com Sansão. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã,
Deia Gomes, que Deus esteja abençoando a amada irmã aí, um abração para a família, Deus esteja abençoando aí o nosso amado irmão Benildo, que Deus esteja aí abençoando todos vocês em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, é muito bom tê-la conosco aí nessa manhã em nome de Jesus, amém? Então, meu amado irmão, Dalila, ela chega para Sansão 3 vezes, e nessas 3 vezes com um único intento, amado irmão, o desejo da concupiscência da carne. Foram oferecidos a Dalila pelos príncipes filisteus, os 5 príncipes filisteus, que ela receberia deles 1.500 quilos de prata. E ali, amado irmão, ela falou: que ocasião belíssima de eu me tornar uma milionária. E ali o alvo era um homem de Deus, uma mulher de Deus. Eu não sei o que tem acontecido com você. Eu não sei onde você tem colocado os teus pés. Porque a palavra do Senhor diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O pai e a mãe de Sansão falou: Sansão, será que não tem mulher aqui? Uma mulher hebreia, uma mulher judia, uma mulher aqui na nossa terra que venha te satisfazer, Sansão. Você precisa arrumar mulher filisteia, Sansão. E muitas vezes, meu amado irmão, nós ensinamos o caminho aos nossos filhos. Nós muitas vezes tomamos o caminho de Deus, mas num determinado momento do caminho a situação, amados irmãos, fica terrível. E muitas vezes, amados irmãos, a gente precisa tomar caminho direito, porque o caminho que muitas vezes nós estamos levando, esse caminho nos conduz à perdição. E ela olha para Sansão, fala com Sansão assim: Sansão, você diz que me ama, Sansão, mas você não me ama. Já 3 vezes, Sansão, eu falei contigo a respeito do que consiste a tua força e você não fala para mim. A paz do Senhor Jesus, a nossa amada irmã Cris Cerqueira, que Deus esteja te abençoando aí na data desse dia. Seja bem-vinda. Então, aleluia, ela pega Sansão e coloca o sentimento dela e dele em jogo, a respeito daquilo que é sagrado, a respeito daquilo que é, aleluia, espiritual. Aquilo que é espiritual na minha vida e na tua vida não tem negócio, meu amado irmão, minha amada irmã. Nós temos que tomar a decisão por Cristo. Cristo, ele diz assim: aquele que ama a sua esposa mais do que a mim, ele não é digno de mim. Aquele que ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim, ele não é digno de mim. Aquele que ama os seus próprios filhos mais do que a mim, ele não é digno de mim. Nós precisamos entender que não há negócio a respeito de amor em relação a Deus, não há negócio a respeito de dinheiro, não há negócio a respeito de vantagens cotidianas, não. Nós precisamos tornar, aleluia, essa verdade que Deus colocou em nossos corações como em primeiro lugar. A sua palavra diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E muitas vezes, amados irmãos, por muito falar, essa palavra parece que vai caindo no desuso. Parece que muitas vezes, amados irmãos, nós pensamos que é uma palavra comum e corriqueira, mas não é. Nós precisamos entender que Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ele tem movido céus e terras a meu respeito, ao teu respeito, a ponto, amados irmãos, de desde a fundação do mundo, está no seu coração. Se acontecer alguma coisa com os meus filhos, aqueles que eu os criei, aqueles que nós fizemos a nossa imagem e semelhança, meu filho, você será sacrificado no lugar deles. Está escrito, amados irmãos, em 1 Pedro, está escrito aí, do versículo 13 ao versículo 25, que Deus preparou o seu filho para morrer no meu lugar e no teu lugar, antes da fundação do mundo. Nós precisamos entender que Deus, ele já tinha um plano perfeito para mim e para você, para que nós estivéssemos, amados irmãos, na posição que nós estamos, amados irmãos. Foi sacrificado Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele morreu no meu lugar, ele morreu no teu lugar, o sangue dele foi derramado. Foi um sofrimento enorme, amados irmãos,
Se for simplesmente morrer, a gente vê quantas pessoas morrerem e tomam um tiro na cabeça, morrem imediatamente. Mas não, era um filho de Deus. Mas não, era aquele que nos fez. É o Pai de toda a humanidade, é aquele que nos criou. E muitas vezes, amados irmãos, nós tentamos ou nós queremos subjugar o nosso Deus, nós queremos o afrontá-lo, conforme nós estamos vendo aí afrontas carnavalescas, amados irmãos, mas a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. Sansão agora, amados irmãos, diz Dalila: vem agora, fala com os príncipes filisteus, vem agora, porque eu descobri todo o seu coração e ele me revelou o seu segredo. Ela sabia que ele revelou o seu segredo, porque agora ele fala não rindo, ele fala não brincando, mas ele fala seriamente. Ele diz assim: Dalila, desde o ventre da minha mãe, eu sou separado de Deus. Nunca se passou navalha na minha cabeça. Nunca entrou bebida forte na minha boca, fruto da vide. E se cortarem as 7 tranças da minha cabeça, eu ficarei fraco como qualquer um dos homens. E a maldade no coração de Dalila, já na 4ª vez, amados irmãos, ela diz assim: Sansão, os filisteus vêm contra ti. E quando os filisteus vêm contra Sansão, ele diz no seu coração: como das outras vezes eu me levantarei e destruirei todos eles, conforme eu fiz dantes. Mas Deus, o Senhor, já tinha se ido de Sansão. A força tinha ido embora. E agora Sansão, ele se levanta no inferno. Sansão, ele se levanta, amados irmãos, numa situação, aleluia, de destruição, assim conforme aquele homem, amados irmãos, que, aleluia, deixou o seu leito conjugal, deixou a sua casa e agora ele acorda no leito da amante. Ele olha, sua boca está amarga. Ele olha, ele fala: o que eu fiz? Ele olha e fala assim: e agora? As pontadas da tristeza. Agora ele olha aquela carranca toda da maldade, aquela obscenidade, aquela situação toda horrível vem sobre ele. Ele fala: o que eu fiz? Ele agora está destruído. E agora ele tenta se reerguer, mas foi embora de si a vergonha na cara, foi embora de si aquela hombridade, o caráter, a dignidade. E ele olha para si e ele fala: o que eu fiz? Está escrito na palavra de Deus. Sansão, ele fala: como das outras vezes eu me levantarei. Mas ele não pôde levantar. Ele tinha ali uma aliança com Deus. E a aliança que ele tinha com Deus, a aliança foi quebrada. E muitas vezes a gente tem uma aliança com Deus, muitas vezes a gente pensa que essa aliança é com o homem. Diz assim, a aliança que nós fazemos com Deus: ela será a minha companheira e eu serei companheiro dela, na tristeza, na alegria, na fome, na dor, na doença, na saúde, na paz, na guerra. Nós estaremos juntos até que a morte os separe. É uma aliança que nós fizemos. E muitas vezes, amados irmãos, nós quebramos as alianças. Nós precisamos entender que Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, Ele quer fazer tudo diferente na minha vida, tudo diferente na tua vida. É necessário, é preciso, meu amado irmão, nós chegarmos, aleluia, falarmos com o nosso Deus. Porque muitas vezes, amados irmãos, nós somos fortes, os braços estão fortes, muitas vezes as pernas estão fortes, muitas vezes nós temos uma saúde de ferro.
mas nós somos destruídos psiquicamente, uma mente fraca, um coração fraco, uma alma fraca. Nós somos levados a qualquer vento de doutrina, nós somos levados a qualquer conversa fiada. Muitas vezes uma mão no ombro, um alisamento nas costas, nós deitamos igual uma porca dentro do chiqueiro. O Senhor, o Deus de Israel, ele diz, amados irmãos, em 2 Pedro, capítulo 2, 22, ele diz que por um provérbio, amados irmãos, está escrito aí, eu quero abrir para os amados irmãos, entenda melhor. Ele diz que, aleluia, depois de lavada, a porca ela volta ao esponjadouro de lama. O cachorro ele volta ao seu próprio vômito. O Senhor ele está dando, amados irmãos, oportunidade para a minha pessoa, para a tua pessoa, para que nós venhamos, amados irmãos, ser lavados de uma vez por todas, porque nós fomos lavados e remidos, aleluia, pelo sangue do Cordeiro. Não foi qualquer coisa que me lavou, não foi qualquer coisa que te lavou, mas foi o sangue de Jesus ali na cruz do Calvário. Está escrito, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22, diz assim: deste modo sobreveio-lhes que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao esponjador de lama. Nós precisamos, amados irmãos, saber que o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, quando ele faz de uma vez por todas. A nossa concupiscência, a concupiscência da nossa carne, ela não pode falar mais alto dentro de nós. Diz o Senhor que verdadeiramente o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mas nós não podemos dar ocasião à carne e subjugar o Espírito Santo de Deus. Mas nós temos que deixar o Espírito Santo de Deus sobressair e fazer de nós criaturas, homens e mulheres cheios do seu Espírito. Portanto, a cada dia, a cada instante, mesmo que estejamos atrasados para o trabalho, mesmo que estejamos atrasados para alguma coisa, a primeira coisa que nós devemos fazer é a nossa oração. Vou sair de carro, a minha oração ela não pode faltar. Eu vou sair para o trabalho, a minha oração não pode faltar, juntamente com meu cônjuge ficar orando por mim, eu orando por ele. Porque situações têm acontecido, amados irmãos, as quais nós precisamos entender que somente Deus ele pode agir na minha vida, ele pode agir na tua vida. E nós temos que buscar esse Deus que tudo pode, esse Deus que tem se esforçado para ver a minha vitória, a tua vitória. Em nome de Jesus Cristo, Deus, Ele tem cuidado de nós, mas nós temos que fazer a nossa parte. Sansão, agora, os filisteus vêm contra ele, e a primeira medida que os filisteus tomam é a respeito do nome de Sansão. Sansão significa luz, significa sol. E agora eles, amados irmãos, chegam com espada a puro fogo e arranca o globo ocular dos olhos de Sansão. Não somente de um, ele arranca o globo ocular do outro olho. Imagina quando nós ficamos cegos, amados irmãos, e deixamos de olhar para o nosso Deus. A primeira coisa que o inimigo vem e faz é tirar a tua visão. Nós perdemos a visão daquilo que é sagrado. Nós perdemos a visão daquilo que é, amados irmãos, mais importante na nossa vida. Nós precisamos, meu amado irmão, minha amada irmã, olhar para a situação de Sansão, que tinha tudo, amados irmãos, para vencer. Sansão, ele foi
chamado para ser juiz, sacerdote e profeta de Israel. Juiz, sacerdote e profeta. Sansão viveu como um palhaço durante toda a sua vida. 40 anos, amados irmãos, os filisteus subjugavam Israel. Deus envia o libertador Sansão. E Sansão, amados irmãos, com toda a sua força, com todo o poder que Deus deu sobre ele não libertou ninguém. Ele não libertou ninguém. Imagina se nós colocássemos nos dias de hoje, a paz do Senhor Jesus, ao nosso irmão Cláudio Jorge, seja bem-vindo, Deus te abençoe. Tem um livro que ele diz assim: o que faria Jesus no meu lugar? Imagina Jesus com a força de Sansão. Imagina você com a força de Sansão. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que cada um de nós temos um talento. Outro dia eu estava pregando sobre isso. E o talento que Deus colocou na minha mão, o talento que Deus colocou na tua mão, nós temos que fazer desses talentos multiplicarem. Nós temos que fazer desses talentos outros talentos. E muitas vezes, amados irmãos, esses talentos que Deus colocou na minha vida e na tua vida, eles estão sendo enterrados. E nós não temos colocado esses talentos para se multiplicarem. Assim foi na vida de Sansão. Ele enterrou o talento. E por causa que ele enterrou o talento, Deus consente na sua morte. Sansão, ele não vê outra saída. Sansão, ele é levado agora, amados irmãos, ao moinho da prisão. Sabe o que é levado ao moinho da prisão? Ali tinha um burro. O burro ficava rodando em volta do barro, amassando o barro. E aquele barro era usado para fazer tijolos. Sansão agora estava no lugar do burro. E Sansão empurrava aquela roda o dia todo. E ali ia amassando o barro. Sansão com os olhos vazados. Todos passavam e riam: não é este o grande israelita que o Senhor deu poder e força? Não é esse o grande israelita que Deus aí levantou? E agora Sansão, ele é levado, amados irmãos, ao grande templo de Dagon. E ali, amados irmãos, Sansão pede para colocar entre as colunas do templo. Sansão foi levado para que aqueles príncipes filisteus pudessem se alegrar e tirar sarro da cara de Sansão. Eles colocavam anões, amados irmãos, com espeto, palito de espeto, com agulha, ia fincando em Sansão e dizendo assim: Sansão, diz agora quem te espetou. Diz agora, Sansão. E rindo. Quando Sansão foi levado ao templo de Dagon, ele falou com o moço que levava ele: me coloca nas duas colunas centrais do grande templo de Dagon. E ele pede a Deus força novamente para vingar dos seus inimigos. Diz que agora Deus consente na morte de Sansão. Deus tem vida para mim, Deus tem vida para você, e muitas vezes nós estamos morrendo nas nossas concupiscências, nos nossos pecados. Nós não atentamos para aquilo que é sagrado. Nós não atentamos para o grande poder sobrenatural que Deus tem colocado sobre a minha vida e sobre a tua vida. E nós achamos que isso é nada diante dos nossos olhos. Mas isso é tudo que Deus nos dá. E ali Sansão, ele foi colocado e Deus deu a ele força novamente. Diz as Sagradas Escrituras
que Deus deu força à Sansão e ele matou mais gente na sua morte do que toda a sua vida. Mas ele morreu juntamente com os filisteus. Deus não me criou para que eu seja morto, para que você seja morto. Deus nos criou para que nós venhamos passar da morte para a vida. Deus nos criou para que nós sejamos bênçãos inefáveis nas suas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Será que podemos estar colocando a nossa casa em ordem? O Senhor, Ele quer fazer muito mais. E muitas vezes, meu amado irmão, muitas vezes, minha amada irmã, o Senhor, Ele quer me auxiliar. Conforme nessa manhã, o Senhor quer te auxiliar. O Senhor quer fazer muito mais na minha vida, na tua vida. Será que você pode falar: Senhor, eu preciso do Senhor mais do que eu imagino. Eu preciso do Senhor mais do que a minha alma carece. Eu preciso do Senhor mais do que o meu coração palpita. Eu preciso do Senhor abundantemente. A força, Deus, do teu poder é quem me faz mover de um lado para o outro. O Senhor é quem tem sido uma bênção na minha vida, na vida dos meus. Sim, o Senhor, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó, eu nada posso fazer. Então vem, Senhor Deus, assuma o controle da minha vida. Eu tenho andado errante. Eu tenho dado vazão à carne. A minha carne, ela tem gritado. Eu tenho ouvido o clamor da minha carne. Eu tenho me entregue na prostituição. Eu tenho feito tudo que não agrada o coração de Deus. Eu tenho sido atacado. E conforme os ataques que eu tenho recebido, eu tenho brincado com os demônios. E esses demônios têm destruído a mim, têm destruído a minha família. Toda a fortuna que eu juntei, ela está indo de água abaixo. Eu não vejo saída. A única saída, meu amado irmão, a única saída que você vai encontrar é Jesus Cristo. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desce do céu. Eu sou a água que mata a sede. Eu sou tudo em todos. Somente Jesus, Ele pode mudar a minha história. Somente Jesus, Ele pode mudar a tua história. Tem muitas pessoas que têm dito assim: eu não tenho mais prazer na minha esposa, a minha esposa não tem mais prazer em mim, nós estamos dentro de casa como dois irmãos. Isso não existe, é mentira do diabo. Quando nós oramos, quando nós falamos com Deus, Deus é a varoa que o Senhor me deu. Deus é o varão que o Senhor me deu. Transforme, Pai. Faça, Deus, em nome de Jesus Cristo, com que todas as coisas sejam renovadas pelo Teu Espírito Santo. Deus vai renovar, Deus vai fazer. Nós vamos ter prazeres, os quais nós nunca temos, na presença do glorioso Deus de Israel. É Ele que opera tanto querer conforme efetuar. O mundo jaz do maligno. Hoje em dia nós estamos vendo mulheres se exibindo sexualmente na televisão. As mulheres dançando peladas. Os homens mostrando seus corpos. Nós estamos vendo cada coisa, amados irmãos, que está instruindo os nossos filhos ao erro. Muitas vezes, amados irmãos, até nós mesmos temos
concebido tais coisas, mas não é da vontade de Deus. Tudo isso que tem acontecido, amados irmãos, é a carne gritando, é a carne se apresentando. Hoje em dia não precisa muito, amados irmãos. Você entra no Facebook e com meia dúzia de palavras, você já está marcando um motel com uma pessoa que você nunca viu na tua vida. E não é com dinheiro, não é com carro, não é com casa, não. O sexo está tão desvalorizado, amados irmãos, que hoje em dia não precisa muito. É só pelo simples prazer de estar fazendo. Isso não vem de Deus. Isso é coisa do diabo. O que vem de Deus, meu amado irmão, é através do sacrifício, é através da luta, é através da operação do Santo Espírito. Falar assim, eu quero me conservar puro até o meu casamento. Não depende do que aconteceu no passado. Agora eu sou uma nova criatura, eu estou em Cristo. E aquele que está em Cristo, tudo se fez novo, as coisas velhas se passaram. Nós precisamos entender, amados irmãos, que é momento de nós mudarmos. Sem arrependimento, nós não teremos salvação. Sem arrependimento, nós não entraremos na Jerusalém celestial. É momento de nós colocarmos os nossos corações em Deus. É momento de nós nos arrependermos e falar, Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, aquilo que eu tenho feito que não tem te agradado, ó Deus. O Senhor venha me lavar, remir, transformar, fazer de mim, Senhor Deus, uma nova criatura. Eu quero, ó Deus, ser levado, Senhor Deus, pelo Teu Espírito, e que tudo em mim venha a ser mudado, venha a ser transformado, para a honra e glória do Teu nome. O prazer da carne tem destruído muitas vidas, tem destruído muitas famílias. Enquanto nós estamos na carne, é um sentimento assim perverso, é um sentimento que levou à morte de Sansão, a destruição de um profeta, de um sacerdote, de um juiz de Israel, de um homem que estava cheio da força, do poder de Deus. Eu não sei como você se encontra nesse momento, mas você tem a oportunidade de sair desse lixo, desse inferno que você entrou. Pois Jesus, Ele pode te salvar. Jesus, Ele pode fazer tudo novo. Então vamos orar. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós te agradecemos por esse momento ímpar, por um momento, Senhor Deus, a qual o Senhor tem dado, Senhor Deus, a cada um de nós nos arrependermos, ó Pai, diante do Senhor. Quantos, ó Pai, tem, Senhor Deus, aleluia, deixado a sua família, deixado a sua casa, muitas vezes, Senhor Deus, gastado, Senhor Deus, ó Deus, toda a remuneração, Senhor Deus, para sair, Senhor Deus, com as amantes, ó Pai, e deixando a sua família na miséria. Mas hoje, ó Pai, é dia, Senhor Deus, de nós estarmos, ó Pai, orando, ó Pai, clamando, Senhor Deus, pelos, aleluia, teu servo, clamando, Senhor Deus, pela vida, Senhor Deus, dessas pessoas, ó Pai, que tem, Senhor Deus, perdido a direção, Senhor Deus, mas quer voltar ao caminho, ó Pai. Ó Deus, quer buscar a tua face, quer se entregar ao Senhor. E eles, ó Pai, estão tomando uma decisão agora de estar, Senhor Deus, deixando o caminho do pecado, Pai, e voltando à tua presença. Então estende as tuas mãos, ó Deus, aí do alto céu, perdoa os seus pecados, as suas falhas, ó Deus, e dá renovo, ó Pai, a esse meu irmão, a essa minha irmã, Senhor Deus, que o teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, fazendo muito mais, ó Pai, do que nós temos pedido, do que nós temos pensado, ó Pai, porque o Senhor é o Deus da renovação, o Senhor é o Deus da transformação. Assim, ó Deus, esteja lavando, remindo, ó Pai, operando, ó Pai, de uma forma sobrenatural. Faça, Senhor Deus, resplandecer, Senhor Deus, das tuas mãos poderosíssimas, Pai.
Lava, Senhor Deus, esteja operando, ó Pai, divinamente. Assim, Senhor Deus, nós te adoramos em espírito, em verdade. Assim, ó Deus, faça tudo novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, ó Deus, nós colocamos as nossas vidas no Senhor. Que as tuas maravilhas, ó Pai, estejam nos acompanhando durante todo esse dia. E que para a honra e para a glória do teu nome, nós venhamos, Pai, ser uma bênção nas tuas mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Deus te abençoe na data desse dia. Deus esteja aí operando na tua vida nessa quarta-feira. Que Ele esteja falando muito mais conosco. Nós precisamos desse Deus. Nós precisamos de tudo que Ele tem para conosco. Amém? Que Deus abençoe a nossa amada irmã Berenice. Que Deus esteja abençoando aí também o Cláudio. Que Deus esteja abençoando também a nossa irmã Noemi Souza, diaconisa da Síria. A nossa amada irmã Marina Salles Andrade. Deus esteja abençoando todas as irmãs, a irmã Maria José, a irmã também, aleluia, que entrou conosco aí. Que Deus esteja indo de encontro, que Deus esteja falando poderosamente a cada um de nós nessa manhã em nome de Jesus, amém? Foi muito bom nós estarmos juntos. Vamos também estar orando pela vida do pastor Carlos, amém? Coloca em oração a minha vida nas suas mãos, fala, vou orar, colocar o pastor Carlos nas mãos de Deus, crendo que vai ser uma bênção, amém? Então, que Deus esteja abençoando aí, Deus esteja operando maravilhosamente nessa manhã. Receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus abençoe, o Senhor esteja aí protegendo e guardando a sua família, em nome de Jesus. Amém? Um abração para todas vocês. Fica na paz.